que eu quero? Agora é a página 96, certo? Questão 14. Questão 13. Livro, página 96. Nossa, passei demais. Isso, vamos lá. 13. Vai, Bruno, lê a tirinha para nós. Parece ser embaçado, né? Espera aí, eu vou pegar o livro que não tá dando pra ler por aí, tá embaçado. Tá embaçado. Que página que é, Maria Lúcia? 96. Aonde ides? Há alguma vilânia que ainda não tenhas praticado? Vós me julgais mal. Não sei aonde vou. O mais inconstante vento tem um destino mais certo que o meu, mas estou decidido a deixar este lugar. Logo terei notícias do que pretendes. Segui vosso caminho. É o que farei. Por que você não muda para um programa onde os atores falem língua de gente? Shhh. Olha só, os 3 primeiros balões de Calvin, ele está falando que tipo de língua? Que tipo de linguagem? Verbal. Sim, verbal, mas qual o tipo de linguagem verbal? Formal? Linguagem. Formal. Nós falamos dessa forma? Não. Essa linguagem formal é para quê? Escrita. Mais para a escrita. Então, ela é utilizada mais na escrita. Sendo assim, Calvin distancia, né, na verdade, a linguagem falada da linguagem escrita. Tanto é que nós não representamos que a Calvin não, mãe, né? Tanto é que Calvin fala porque que ela não vai ser uma atriz onde as pessoas falam corretamente e falam dessa forma, né? Então vamos lá, fala de Calvin no último quadrinho. Evidencia que... Lê para mim, João, as alternativas. Domínio que o garoto apresenta do idioma é inferior ao dos atores do programa assistido? Quer dizer que o domínio da língua que ele apresenta é inferior aos atores dos programas em que ele assiste? Não. Quer dizer que é o quê, então? Não existe uma linguagem inferior, uma linguagem superior. Existe a linguagem diferente, tá? Quer dizer que os atores empregam a linguagem escrita, a linguagem da gramática normativa. B. O uso de um registro excessivamente coloquial dificulta a compreensão das falas dos atores. É coloquial essa fala? Não. Não. Não, ela é bem formal, né? Não é coloquial. C. O uso corriqueiro da língua pelos falantes é muito distante da forma usada pelos autores. O uso que nós usamos da língua no dia a dia é bem distante da língua
pelo que o Calvin fala, falado pelos atores, tanto é que ele fala assim, por que que você não muda para um programa onde que as pessoas falam o bem português, o português de gente, né? Como ele nomeou ali. Quer dizer que é distante a linguagem que a gente fala da linguagem empregada pelos atores, de acordo com Calvin? Sim. É ou não? Lê a letra D, João, para a gente tirar a prova. Atores são alvo de preconceito linguístico devido à forma como falam no programa. Eles são alvo de preconceito linguístico? Não. Não, tanto é que eles falam, né, segundo Calvin, o português de gente. Isso não é um preconceito. Letra D. Letra E. Registro percebido nas falas dos atores apresenta fortes marcas de uma variante regional. Variante regional, os atores falam ou eles falam de acordo com a norma culta? A norma culta? Com a norma culta. Então, qual letra que daria mais certo aí? C. C. Isso, letra C. Todo mundo conhece essa música? Na prova tem uma música para vocês cantarem. Vou pedir para gravar o vídeo cantando e mandar como questão da prova. Para ver se vocês no sábado ficam bem alegres fazendo prova de literatura. Vamos lá. Telegrama. Vai, Bruna, lê o texto para nós. Eu tava triste, tristinho, mais sem graça que a top model magrela da passarela. Eu tava sozinha, mais solitário que um paulistano, de um canastrão que hora que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo postou. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você, de Aracaju ou do Alabama, dizendo, nego, sinta-se feliz. Porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama. Por isso, hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. A letra da canção anterior percebe-se opção pelo uso do registro informal da língua, que é exemplificado pelo... Vamos lá, Bruna, letra A. Uso de palavras originárias de línguas estrangeiras, como top model. Só porque eu usei top model, eu estou usando o recurso informal? Não. Não. Às vezes, aqui em língua portuguesa, nós não temos nem palavras para substituir, por exemplo, shopping. Quer dizer que eu coloquei shopping na minha fala, tornou-se informal? Não, né? Não há uma palavra substituta. Então, vamos lá, B. Emprego do diminutivo das palavras tristinho, sozinho e vizinho. Toda linguagem formal não pode ter diminutivo. É isso? Todas as vezes que eu for produzir um texto em linguagem extremamente formal, eu não uso o diminutivo, que é ele que vai adquirir informalidade ao meu texto? Não. Não. Então não pode ser. Sozinho não é diminutivo também. E sozinho também não é diminutivo, né? E vizinho também não. Não é também. Também não é diminutivo. Letra C. Predomínio de verbos e pronomes referentes à primeira pessoa do singular. Então vamos lá. Primeira pessoa do singular. É ele que vai trazer a informalidade ao texto? Eu tava triste, tristinho. É o eu? O problema foi o eu? Não. Não. E outra coisa, tava, eu estava. O verbo está conjugado na primeira pessoa. Mas o problema é o verbo estar na primeira pessoa ou o problema é o verbo estar na linguagem coloquial? O verbo na linguagem coloquial. O verbo na linguagem coloquial, que é isso que nós estamos procurando, o registro informal. Então, não quer dizer que é a primeira pessoa. Quer dizer que é a forma que foi colocada. Tava no lugar de estava. C. D, né? D. Uso proclítico do pronome átono em que tanto te ama. Vamos lá. Lembra o que é proclítico?
Acho que vocês estudaram isso esse ano, não estudaram? A próclise, a mesóclise e a ênclise. Não, Não. Vocês estudaram só ano passado? não lembro. Vocês nunca estudaram? Acho que não. Eu Acho não que lembro disso, não. Não? Esse nome é diferente, às vezes vocês lembrariam. É porque no 9º ano eu estou estudando próclise, mesóclise e ênclise, então achei que vocês tivessem visto também. O que é proclítico ou a próclise? É o pronome colocado antes do verbo. Então aqui, tanto te ama. Vocês sabem que a gente não pode começar a frase com o pronome oblíquo. Então eu não falo assim, da forma formal, né? Lógico. Me empresta sua borracha. O me é um pronome oblíquo. Ele não deve começar nenhuma oração. Só que aqui o te, o te, quanto te ama, o te, ele não está começando a oração. Se eu disser te amo, a frase está incorreta, porque o correto é amo-te. Não se começa a frase com um pronome oblíquo. O te não pode começar a frase. Me empresta a sua borracha? Te empresto. Está inadequado. Só que aqui, por que ele está certo? Porque o te dessa frase não está começando a frase. Ó. O te não começa a frase. Eu tenho o que tanto te ama. Está correto nesse ponto. Tá? Porque ele não inicia a frase. Agora vamos lá, letra E. Emprego alternado de pronomes de segunda e de terceira pessoa. Agora nós vamos ver se isso aqui está errado mesmo. Em um texto, você tem que ter predomínio de uma única pessoa. Ou em primeira pessoa, ou em segunda, ou em terceira. Quando você reveza o tu com o você, que é o que a gente mais fala, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui na fala mesmo. Ai, sumiu o exemplo que eu quero falar. Te empresto mesmo. O te empresto, o te refere-se à segunda pessoa. O te é um pronome pessoal do caso oblíquo pertencente à segunda pessoa. Só que quando você fala com a segunda pessoa, quando você fala com alguém, nós usamos o tu aqui no Brasil, aqui na nossa região, por exemplo, nós usamos o tu. Tu vai à festa? Você fala assim? Nós falamos desse jeito ou você fala você vai à festa? Você vai? Então, o você, ele é referente à terceira pessoa. Então, olha o tanto que nós misturamos. Por exemplo, você vai à festa, eu te empresto uma roupa. Olha essa fala, o tanto que ela é inadequada de acordo com a norma padrão. Você, terceira pessoa. Ah, ele não muda, né? Todos. Você, terceira pessoa. E o ti, segunda pessoa. Isso que é inadequado. Como que deveria ser o correto, então? Você vai à festa? Empresto-lhe uma roupa. Aí sim você usou terceira pessoa nas duas situações. Tá vendo a diferença? Quando você usa tu vai à festa, aí sim, empresto-te uma roupa. Segunda pessoa, segunda pessoa. Só que nós misturamos na nossa fala, no dia a dia, isso a gente faz o tempo inteiro. Referimos a terceira pessoa, porém usamos a segunda pessoa. É isso que trata a informalidade do texto. Usa o tu e usa o você ao mesmo tempo. Que tanto te ama. O te é a segunda pessoa. Aqui, era você de Aracaju, em terceira pessoa. Então, ou você fala para tu, ou você fala para você. Isso é a linguagem formal. Você não fala para tu e você. Ou para um ou para outro.
O pronome deve estar sempre acompanhando o pronome pessoal do caso reto, né? O oblíquo acompanha o pronome pessoal do caso reto, ou o pronome de tratamento, tá? Por isso é que a letra E, porque na linguagem falada nós utilizamos muito segunda e terceira pessoa. A gente fala muito mais o ti do que o lhe. Ah, eu te enviei uma mensagem. Olha seu celular, eu te enviei uma mensagem. Você fala em segunda pessoa. Então deveria ser, eu enviei-lhe uma mensagem. Tá? Entenderam esse aqui, a diferença? Alguém tinha comentado que estava achando difícil algumas questões. Ô, gente, não é legal dar aula com as câmeras ligadas, a gente não vê vocês. Então, a questão 14, letra E. O que você falou? Oi, alguém falou alguma coisa? O que a senhora falou aí agora? Que a questão 14 é a letra E. Não, da câmera. Das câmeras, é ruim, a gente não vê, não sabe se vocês estão aqui. Ou se eu tô falando sozinha. Agora é página 100. A resposta da 14 é a E? Letra E, isso. Na página 99 tem a questão 10. Tem. Tem, né? A do Fiorin. É aquele que eu passei até no vídeo, as ideias de preconceito e variabilidade da língua. Vamos lá, alguém pode ler o texto do Fiorin para mim? Pode ler? Pode. A variação é inerente às línguas, porque as sociedades são divididas em grupos. Aos mais jovens e os mais velhos, os que habitam uma região ou outra, os que têm esta ou aquela profissão, os que são de uma ou de outra classe social e assim por diante. O uso de determinada variedade linguística serve para marcar a inclusão num desses grupos, dá uma identidade para os seus membros. Aprendemos a distinguir a variação. Quando alguém começa a falar, sabemos se é de São Paulo, gaúcho, carioca ou português. Sabemos que certas expressões pertencem à fala dos mais jovens, que determinadas formas se usam em situação informal, mas não são em ocasiões formais. Saber uma língua é ser poliglota em sua própria língua. Saber português não é só aprender regras que existem numa língua artificial usada pela escola. As variações não são fáceis ou bonitas, erradas ou certas, deselegantes ou elegantes. São simplesmente diferentes. Como as línguas são variáveis, elas mudam. Isso, então Fiorin prega muito essa proposta, né? De que as línguas são diferentes, não existe o certo e o errado. A única forma que existe é a linguagem falada e a linguagem escrita, né? A linguagem escrita, a qual preza por todas as regras gramaticais. Então vamos lá. As alternativas, Camila. As variações linguísticas são próprias da língua. Só um minutinho. Sobre o texto de José Luiz Fiorin, é incorreto, tá? Estamos procurando errado. Vai. As variações linguísticas são próprias da língua e estão alicerçadas nas diversas intenções comunicacionais. Essa está correta ou incorreta? Correto. Toda língua tem variações linguísticas? Sim. Vocês já ouviram falar que tem o inglês e o inglês britânico? Sim. Sim, então são variedades do inglês. Tá? É a forma de colocação da língua. Então, existem nas diversas intenções comunicativas. É o que nós já dissemos. Presta atenção que isso eu cobrei muito na prova. Quando a gente fala em um grupo de pessoas que são, sei lá, mais importantes, que têm um cargo administrativo mais alto, você vai ter uma certa dosagem na sua língua ao propagar o seu conhecimento.
Então, a linguagem ela se aproxima do coloquial. Ao chegar em um grupo com menos grau de estudo, com menos escolaridade, você vai dosar as palavras que você fala. Até porque, se você utilizar um vocabulário muito culto, o processo de comunicação, a funcionalidade do discurso vai cair por terra. Tá? Então, é claro que vai variar com a intenção da qual você quer falar, né? B. As variedades linguísticas trazem prejuízo à norma padrão da língua, por isso devem ser evitadas. Fiorin fala isso? Não. Que as variedades linguísticas trazem prejuízos? Não, ele fala simplesmente que há diferença. Não que há o melhor e o pior, nem que você deve evitar a variedade linguística, desde que você saiba adequar-se. Então, a errada é a letra B. Olha só o que ele diz na letra C. O aprendizado da língua portuguesa não deve estar restrito ao ensino das regras. Não mesmo, tanto é que ele fala que nós devemos ser poliglotas na nossa língua. Né? Então, não é só aprender as regras, é aprender as regras e aprender os falares da língua portuguesa, né? As diferentes formas de se falar a língua portuguesa. Gente, eu vou parar com esse exercício um pouco, porque eu trouxe uma questão para a gente fazer no caderno, para vocês estudarem para a prova de sábado, tá? Peguem o caderno, por favor. Peguem o caderno, por favor. Esse exercício é sobre preconceito linguístico e variedade da língua. Ó, copia esse texto para mim. Ele é extenso, sim, mas é porque as frases são muito curtas. Ah, esse texto já apareceu na nossa apostila de português. Tem? Esse ano. Ah, do 9º ano. Não, esse ano. Ah, Mas esse só ano? Ô, João, depois você brinca com o gato, vai copiar o texto. Pessoal, só uma coisinha. Na avaliação de sábado, tem algumas questões abertas, tá? Lembrem-se de produzir conforme a língua padrão. Lembra que respostas parecidas ou idênticas serão eliminadas de todos, agora valerá 0, tá? E lembre-se de explicitar, deixar bem detalhado, produza uma resposta bem coerente, de acordo com a língua padrão, cuidado com os erros de digitação, tá? Cuidado com os plágios, seja da internet, seja do colega mais próximo.
Eu já marquei o trabalho do livro. Dia Ficou dia 14? 21 de julho, né, não? Ah, ficou na outra semana, 21. Nossa, longe, hein? Maria Lúcia, Oi? tem esse livro em PDF na internet? Tem, eu já Tem. enviei, não já não? Eu envio novamente. Porque meu celular ele tá meio estragado. Não estou ouvindo. É porque meu celular ele não tá muito bom de usar. Eu tento retirar ele. Eu tenho. Quando vocês terminam aí, Júlia Nunes entrou? Não? Luca? Também não? Maria Fernanda? Maria Fernanda? Maria Lúcia, Ah, Maria Fernanda em trio? ela entrou. Eu não vi. Oi. Ah, tá. Tudo bem, coloquei. A Júlia Nunes não entrou mesmo, não, né? Tem 2 tracinhos sobrando aqui, ó. Não sei que tracinhos são esses. Deixa eu parar aí.
Posso passar para a pergunta? Pera aí, eu tô fazendo ainda. Tô acabando. Pergunta? Não acabaram? Eu tô na última.